Célebres na TV. Oferecimento Clínica Múltipla. Médico responsável, cirurgião plástico Dr. Dreyfus Fabrini. Come on to the radio, oh, it's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hear the dance floor, hear the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. But I don't need no money, as long as I can feel the beat. I don't need no money, as long as I keep dancing. Come on to the radio, oh, it's Saturday and I won't be long. Gotta pay my nails, put my high heels on. It's Saturday and I won't be long till I hear the dance floor, hear the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. But I don't need no money, as long as I can feel the beat. I don't need no money, as long as I keep dancing. La 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 la. Que coisa boa, começando mais um Célebres na TV, nesse clima gostoso. Hoje com uma voz feminina, a presença da Cibele Middawy aqui no nosso Célebres na TV. Obrigado pela sua participação. Obrigada Cibele. pelo convite, que agradeço. Muito bacana. Cibele, o pessoal aí já teve uma palhinha do que é o teu trabalho, né? Conta pra gente, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Quem é Cibele Middawy? Então, Cibele Middawy, eu sou criciumense, né? Canto desde pequena, mas eu trabalho com a música mesmo, profissionalmente, faz uns 3 anos e meio. Eu sempre quis a música, mas eu cheguei a fazer uma outra possibilidade, que foi a faculdade de Publicidade e Propaganda. Fiz na Unisul de Tubarão. Foi uma experiência muito legal, eu terminei o curso, né, me formei, mas eu sabia que era a música que eu queria, então eu decidi depois que eu me formei, eu disse, não, eu vou tentar, né, vou seguir esse caminho, ver no que dá, né, ver até onde eu chego. Então, e tem dado super certo, assim, estou bem feliz, eu gosto muito do que eu faço. Cibele, hoje tu leva isso como profissão, como é que tem sido a tua rotina? Tu tem feito voz e violão, tu tem feito apresentações, como é que está a tua participação cultural, como é que tu mostra o teu trabalho? Eu tenho meu projeto acústico, que é o meu trabalho principal, assim, né, que eu faço acústico em pubs, restaurantes, eventos particulares, cerimônia de casamento, é o que eu mais trabalho, assim. Eu também tenho um projeto autoral, eu lancei um EP com 5 músicas próprias em 2015, cheguei a fazer um show de lançamento com banda, foi bem bacana, assim, todo o processo, foi bem legal de fazer. Pretendo também gravar mais músicas autorais, eu acho que é importante, assim, né, quando tu quer ter uma personalidade da música, tu tem que ter a tua próprio trabalho. Também tenho feito jingles, que é uma coisa muito legal, juntando, né, a minha universidade não, meu curso, a publicidade com a música, tá sendo bem bacana, assim. O estilo musical da Cibele? Olha, eu misturo muita coisa, mas como é necessário, né, se rotular, eu rotulo como pop rock. Certo. E quando tu tá assim, tu faz barzinho também, que tu comentou, pubs, tu costuma atender o público que está te assistindo, tem esse preparo? Porque a gente sabe que as pessoas têm aquela mania, falta tal coisa, como é que tu trabalha com isso? Eu trabalho com um estilo, eu toco pop, rock e MPB. Então, dentro disso que as pessoas me pedem, se eu tenho no repertório, eu toco. Acontece, às vezes, de a pessoa
pedir uma música que eu não tenho, eu sou sincera, eu digo, olha, eu não tenho repertório, mas se faz parte do meu estilo, que eu sei que é uma música legal para incluir, eu digo, ó, a próxima vez que você me assistir, eu canto essa música para você. Ou então, se não faz parte do meu estilo, eu explico, né, que ó, eu trabalho com esse ramo, assim, né, com essa linha. Sibeli, como é que tu vê, enfim, tu é uma artista que está começando a tua carreira agora, já tem 3 anos de estrada aí, mas como é que tu vê essa questão da cultura no Brasil? Você vê que falta incentivo? Vamos pegar nossa região aqui como exemplo, mas transforma isso num macro, assim, tu sente dificuldade nisso? O que eu acho é que, às vezes, alguns estilos se sobressaem muito abafando outros. Que eu acho importante ter todos os estilos terem abertura, assim. E o que acontece, eu acho que todo mundo percebe isso, né? Que alguns se sobressaem de tal forma que os outros ficam mais assim. Mas eu acho que são fases também, né? Esses estilos que se sobressaem também mudam. Não é sempre a mesma coisa, fica alguns anos depois alguns anos outros. Mas eu não vejo isso como uma forma de desistir ou de desanimar. Não, eu acho que é uma forma até de a gente se dedicar mais, né? Se dedicar mais e acho que todo mundo tem lugar. Sibeli, muitos que estão nos assistindo, a gente sabe que a música é uma paixão em comum de muitas pessoas. Mas muita gente tem medo, tem insegurança, mas tem a vontade de fazer o que tu está fazendo, de construir a tua história. O que tu diria para essas pessoas? Se tiver medo, vai com medo mesmo, porque no início eu tinha muito medo mesmo, assim. Eu não me sentia 100% preparada, só que uma coisa que eu aprendi é que a gente nunca está 100% preparado, né? Então a gente tem que começar com o que a gente tem agora, né? Claro que tem que estar sempre estudando, sempre se dedicando, até hoje eu estudo, vou sempre estudar. Tem muito para melhorar ainda, eu sei disso, mas é aquela coisa, a gente nunca vai saber tudo. Então é isso, assim, quando tem alguma coisa que a gente ama, a gente tem que fazer e agora, né? Não precisa esperar, né? Tem que fazer com o que a gente tem agora. O teu sonho hoje, Sibeli, qual é? Enquanto artista, música, cantora? Sim, ter sucesso profissional na minha área, que seria a música, né? E sempre tá melhorando, mas também que meu trabalho faça a diferença na vida das pessoas, assim. Sempre quando eu canto, a minha intenção é que as pessoas que estão me escutando tenham um momento de bem-estar, um momento de alegria, que elas esqueçam os problemas, esqueçam, né, tudo e foquem naquele momento, assim. Então, toda vez que eu toco, se eu conseguir, né, atingir isso, eu tô feliz. Essa é um pouco da história da Sibeli. As pessoas que estão nos assistindo e querem contratar o show da Sibeli, como é que elas podem fazer? Tem o meu site, sibeliemdaui.com.br, ali tem agenda, tem todos os outros contatos também, mas também tem o Facebook, facebook.com/emdauisibeli e o meu telefone 999162939. Eu vou ver se eu pego a Sibeli de surpresa agora, mas tu comentou que tem músicas de autoria própria. No último bloco tu vai voltar fazendo mais uma apresentação pra gente, mas eu queria uma palhinha de uma música tua, algo que você fez, rapidinho pra gente poder encerrar esse primeiro bloco. Então eu vou cantar a primeira música que eu gravei, que se chama Brand New Day. Don't you believe we can change this life? Don't you believe we can see the signs? I know you're fighting out the hardest way, but keep calm, I'll always be by your side. Breathe in just to survive. Playing. Esse clima gostoso, a gente começa agora com mais um Cérebros na TV. Fique conosco. It's a brand new day. It doesn't matter if you cried, if you made a mistake. I'll take your hand and bring you back to life again. You said I'm sorry, but it's time to fight alone and not be afraid.
Depois dessa bela apresentação da Cibele Amidal, e o Célebres na TV começa nesse clima, esse clima gostoso, e traz para você hoje bastante coisa bacana. Tem dica de saúde e estética com o Dr. Dreyfus Fabrini, tem também dica de livro, a gente combinou que ia trazer para vocês alguns programas, e hoje nós trazemos mais 4 sugestões, e começamos agora com uma matéria do curso de Engenharia Civil, que está trazendo um exemplo de cidadania para Criciúma. Confere agora! Em pleno 2017, bons resultados vêm de parcerias. E é sobre uma parceria bem interessante que a gente vai conversar agora com o coordenador de Engenharia Civil do curso da Faculdade Exucre, e ele vai comentar um projeto que tem aí um papel importante na iniciativa pública e no desenvolvimento de Criciúma. Eles estão fazendo um projeto, uma parceria para a reforma do Colégio Lapagesse, um dos mais antigos de Criciúma. É isso mesmo, Bruno? Obrigado pela sua participação. Obrigado. Então, a ideia, na realidade, o objetivo que a gente tem com esse projeto, né, melhorar a parte da multidisciplinariedade que a gente teria no curso, né, essa integração que teria entre as disciplinas do curso. Como é que a gente consegue aliar já o conhecimento que eles têm, teórico-prático, dentro de sala de aula e passar isso para algo real, uma situação real, né? E essa situação real é que a gente está buscando, né? A gente busca, então, essa integração também com o real. Bruno, esse projeto de vocês envolve a reforma do Colégio Lapagesse, né? Que projetos que vocês pretendem apresentar para a direção da instituição? Então, lá a direção, que hoje é representada pela Marisol, a gente pretende apresentar lá para eles projetos arquitetônicos, tá? Os laudos técnicos, que envolvem desde a parte de luminotécnica até a parte também de manifestações patológicas que lá tem, né? O que seria uma manifestação patológica? Por exemplo, uma fissura numa parede. Como é que a gente consegue solucionar esse problema, né? Então, isso vai estar descrito lá dentro desse material. E tudo isso fomenta o quê? Que eles consigam buscar, a partir desses papéis, né, dessa documentação técnica que a gente vai elaborar, buscar recurso, seja da forma privada ou da forma pública, né? Eles têm que ter alguma coisa bem embasada pelo pessoal técnico, né, pela engenharia civil, então, no caso da Exucre. Na verdade, Bruno, essa parceria entre o curso de Engenharia Civil da Exucre e o Lapagesse encurta uma etapa para eles. A gente sabe que a iniciativa pública hoje tem diversas limitações para conseguir, às vezes, uma reforma, um laudo técnico. A ideia de vocês contribui com isso? Com certeza, com certeza. Essa iniciativa, além de auxiliar o nosso curso, além de auxiliar os nossos alunos, né, conseguir ver isso num caso real, também, obviamente, auxilia a sociedade e todas aquelas famílias que estão, de certa forma, indireta ou diretamente ligadas àquele colégio, né, o Colégio Lapagesse. Como é que vai funcionar a execução disso? Tem acompanhamento? Deve ter acompanhamento da coordenação do curso, dos professores. Como é que vai ser a execução desses projetos, seja ele elétrico ou seja ele da estrutura? Como é que vocês pretendem conduzir isso? Então, primeiramente a gente montou um cronograma, né, de que forma que a gente vai conseguir conciliar dentro de cada matéria, seja ela da forma de um trabalho de conclusão, dentro da própria matéria, dentro de um trabalho da matéria, né, também da parte de iniciação científica, ou alguma coisa como um artigo, algo assim, né, para eles fazerem, né, esse trabalho dentro dessas próprias disciplinas. Então, a gente primeiro fez esse planejamento de como é que vamos conseguir conciliar dentro do nosso curso isso. E, a partir desse planejamento que a gente fez, a gente já simplesmente contata cada professor, né, e o professor, nesse momento, você vai ter que aplicar um trabalho voltado sobre isso lá no colégio, ou um aluno vem interessado nesse projeto, né, e vamos fazer então um trabalho de conclusão voltado para algum desses inúmeros projetos que tem ali para esse colégio. Sem dúvida também é cidadania por parte da Exucre, dos acadêmicos, dos professores? Com certeza, envolve toda essa parte ética, moral aí que a gente tem com a sociedade, que a Exucre tem com a sociedade, e obviamente cada vez mais se amplia isso, né, essa conexão que tem que haver entre a sociedade, né? Só para a gente fechar, então, a participação do curso de Engenharia Civil aqui no Célebres na TV, esse projeto ele tem uma previsão, os projetos, no caso, de serem entregues para o Lapagesse, vocês têm um prazo para cumprir? Sim. O nosso prazo, a gente fez um cronograma bem aberto, porque a gente sabe que às vezes é muito corrido, então a gente foi realista, né? Então, a nossa realidade hoje é 2018-2, está entregando
todos esses projetos. Ou seja, agora a gente já iniciou boa parte no primeiro semestre de 2017, agora a gente dá continuidade no 2017-2, a gente já está dando respaldo ali para a direção, né, do que a gente já vem fazendo, eles nos recebem lá sempre de braços abertos, é um projeto bem interessante. E para eles, então, a partir de 2018, podem, de fato, começar a buscar recursos para a reforma dele, que é um dos colégios mais tradicionais de Criciúma. Com certeza. A partir de 2018, lá do finalzinho, lá para o dezembro, eles já podem estar pensando nisso. Bruno, a gente agradece a tua participação no Célebres na TV. Muito obrigado. E depois do intervalo a gente fala sobre uma das paixões do brasileiro. Não, dessa vez a gente não está falando do futebol, não. A gente está falando do bom e conhecido churrasco. E eu conversei com um cara que é daqui de Criciúma, que ele é um amante do churrasco e está fazendo muito sucesso nas redes sociais falando sobre esse tema. A gente traz para vocês já já. O que faz você sorrir? O que te faz seguir em frente? Tudo aquilo que te faz feliz é o que faz da vida o melhor presente. Não tenha receio de mostrar que você ama. Porque amor é o melhor que você sente. Clínica Odontológica Sheila Piccolo. O seu melhor sorriso só depende de você. Quem procura uma escola de idiomas procura o quê? Uma instituição de ensino sólida? Um método reconhecido? Um número expressivo de formados? Premiações e títulos de excelência conquistados? Ou todas as respostas anteriores? Se você respondeu todas as anteriores, você acertou. E chegou a hora da FISC entrar na sua vida. São mais de 1000 escolas ensinando o melhor do inglês, espanhol, português para brasileiros e informática. Célebres na TV de volta e a gente traz agora um assunto que é paixão nacional da maior parte dos brasileiros. A gente vai falar sobre churrasco. Eu tenho aqui ao lado o Diego Albano, também conhecido como Didi, né? Ele tem um canal no YouTube, tem uma conta no Instagram que tem feito muito sucesso, é o Didi em Brasa. Didi em Brasa, é isso aí. E a gente vai trazer agora para vocês um pouquinho desse canal, falar um pouquinho da história dele e de onde veio, né, essa paixão pelo churrasco. E na verdade o churrasco do Diego é um novo churrasco, é isso, Diego? Isso, então, na verdade assim, o canal começou basicamente de uma brincadeira, né? Eu sempre fui o assador das turmas de amigos que a gente tem, de WhatsApp, essas coisas. E de tanto fazer o churrasco, o pessoal gostar desse novo estilo de churrasco, que não é novo culturalmente falando, porque isso a gente tem a influência da Argentina, do Uruguai, que sempre foi assim, que é o churrasco de parrilha, usando grelha, usando cortes como bife ancho, bife de chouriço, bois de procedência de raças britânicas, como Angus, Hereford, Devon. Então não é nada novo, mas é novo aqui no Brasil, é novo no sentido de que a gente tem aquela ideia do churrasco feito no espeto, que demorava muito tempo para ficar pronto, e a gente vem com essa nova pegada aí de trazer cortes novos, falar de raças novas de bois e apresentar um estilo de churrasco que é rápido, sem desperdício, suculento e que tem feito muito sucesso, graças a Deus. Diego, agora para falar de um tema como esse, eu particularmente sou completamente carnívoro, mas para apresentar algo sobre isso tem que gostar de comer churrasco. Na verdade assim, bom, já dá para ver que eu gosto bastante. Então eu gosto bastante de churrasco, sempre gostei. Eu confesso que na verdade na minha família, eu tenho um tio que assa carne maravilhosamente bem, então eu fiquei muito tempo assim na sombra dele sem precisar fazer nada, porque ele sempre fez o churrasco. E agora, mais ou menos de uns 2 anos para cá, é que na verdade essa paixão aflorou. Aí foi estudar questão dessas novas raças de boi que tem chegado agora, novos cortes, e passei daí a fazer com muita frequência, mas apaixonado por carne desde pequenininho. A gente estava acompanhando aí durante a entrevista algumas imagens do teu canal no YouTube e das tuas redes sociais no geral, e tá dando água na boca, acho, nas pessoas em casa. O que a gente pode falar que é o grande diferencial dessa maneira de
de trazer a carne assada dessa maneira? O que você estudou para isso? O que você diria para as pessoas entenderem realmente qual é a diferença? Então, na verdade, assim, ó, primeiro, a gente trabalha com corte, a gente trabalha com bois de procedência, na qual antigamente se dizia que existia carne de primeira e carne de segunda. Na verdade, nunca existiu carne de primeira e carne de segunda. Existe o boi ruim e o boi bom. Se tu tiver um boi de procedência, principalmente esses de raças britânicas pura, como a gente comentou, tu vai ter cortes do dianteiro, que eram os antigos cortes de segunda, como a 100, miolo da paleta, o próprio pescoço do boi, que são cortes que tu pode fazer na grelha tranquilamente, a pessoa vai comer e vai achar tão saboroso quanto uma picanha. Por quê? Porque simplesmente é outro tratamento de boi, é outra genética, é outro tempo de abatimento. Hoje se abate um boi, um novilho precoce que a gente chama, ele é abatido de 18 a 24 meses. Antigamente se abatia um Nelore com 3, 4 anos. Então a parte traseira do boi já era ruim, que era chamada carne de primeira, tu imagina a parte dianteira. Então assim, qual é a diferença desse churrasco que a gente faz? Primeiro, você utiliza o boi inteiro, desde que o boi tenha qualidade. Então, tu tem cortes muito acessíveis em termos de preço do dianteiro do boi, que tem muita qualidade, tal qual fosse uma picanha, uma maminha, cortes do traseiro. Depois, assim, como a gente utiliza a parrilha, a grelha, com a brasa feita, não é no fogo, é na brasa, muito quente, e a gente faz cortes pequenos, não existe desperdício. Eu venho de uma origem do nosso churrasco tradicional aqui de espeto, que o churrasco de família sempre sobrava 3, 4, 5 quilos de carne que depois tinha que fazer um carreteiro. Por quê? Porque se colocava uma peça de 2, 3, 4 quilos no espeto, e aí aquilo não necessariamente acertava o ponto no início, depois já passava, tu comia agora, depois não queria mais. Nesse tipo de churrasco que a gente faz, nós vamos fazer a picanha, o entrecô, o bife de chouriço, o bife ancho, o short rib, nós vamos fazer tudo em pequenas postas. E isso ele fica na grelha 2, 3 minutos cada lado, sempre o ponto para menos, e é servido, é cortado, servido, a pessoa come, então o desperdício é zero. Todo mundo consegue comer a carne no melhor ponto dela, que é para gente que gosta de carne, a maioria é do ponto para menos. Não existe desperdício, tu tem um melhor aproveitamento da carne e assim, te dá opções também de trabalhar com cortes que não tem como tu fazer no espeto naquela moda antiga. Então, além de tu comer uma carne melhor do que tu já conhece aquele mesmo corte de outro jeito, tu ainda tem a opção de conhecer cortes novos com preços acessíveis e digamos que é uma nova experiência. Eu costumo dizer o seguinte, os últimos eventos que eu tenho feito, 80% das pessoas que estão no evento não me conhecem. Porque são amigos de amigos, conhecidos, e eles se surpreendem assim como se eles estivessem comendo algo que nunca viram na vida. Então esse é o chamariz desse novo churrasco. É trazer uma experiência gastronômica diferente. Às vezes o cara come carne há 50 anos e quando ele for comer o meu churrasco, ou o churrasco de quem faça nesse estilo, ele vai dizer, eu não conhecia essa carne, ou eu nunca comi isso, ou eu não sabia que nesse ponto ficava tão bom. Então é mais ou menos nessa pegada. Para a gente já ir se encaminhando para o final dessa conversa legal, Diego, a gente tem aí o teu Instagram, que é o Didi em Brasa, vai aparecer aqui. E tem também um canal no YouTube, né? E tem feito muito sucesso aqui, e é um dos únicos canais de Santa Catarina, isso. Rio Grande do Sul. Fala rapidamente um pouquinho das tuas redes sociais, divulga elas, o que tu procura mostrar ali? Então, na verdade a gente tem o Instagram, que é o @Didi em Brasa. Tem uma página no Facebook, que é facebook.com/Didi em Brasa. E tem um canal no YouTube, que é youtube.com/Didi em Brasa também. Na verdade, sim, aqui nós temos aí, a gente consegue colocar na mão cerca de 10 canais de churrasco no Brasil, com público ativo e com conteúdo ativo, que é aquele que faz toda semana, 2 vezes por semana, que a gente pode dizer que assim, é o nicho que tem. Tem muita gente que posta lá um vídeo avulso no YouTube, mas depois nunca mais vai postar nada.
Então nós temos cerca de 10 canais no Brasil. Aqui no Sul, nós temos um canal em Curitiba, que é o maior canal do Brasil, e depois em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, basicamente só tem o nosso canal. Obviamente que o YouTube é algo que demora um pouco mais para o pessoal pegar, porque diferente do Instagram e do Facebook, que passa na sua timeline, o YouTube tu tens que ter uma conta, tem que se cadastrar. Tu pode ver o vídeo e de repente tu esquece de se inscrever, tu se esquece de dar o like. Então é muito mais difícil angariar o público para o YouTube do que tu faz para o Instagram e para o Facebook. Mas a gente está aí lançando, inclusive vai lançar essa semana, o 15º vídeo do canal. Nós lançamos um vídeo por semana entre quarta e sexta-feira, toda semana. Estamos com uma média aí de 900, 1000 visualizações vídeo, tá? Obviamente que a gente sabe que para fins de YouTube, isso é bem pouco. Mas é um trabalho que está começando, a gente está falando aí de um canal que tem 3 meses de vida. Então, o YouTube tem a desvantagem de ser um pouco menos acessível, mas tem a vantagem de que o teu conteúdo fica lá, ele pode ser visto a qualquer hora. No Instagram, se você viu a minha foto hoje, viu. Se não viu, não vai ver mais. No YouTube, você pode ver o meu vídeo daqui a 1 ano. Então, assim, a gente espera que cada vez mais o canal cresça, que a gente consiga ficar produzindo conteúdo, que o pessoal vá gostando, curtindo, comentando, e que a gente possa, quem sabe, no futuro, aumentar a estrutura do canal, fazer aí o futuro a Deus pertence. Bacana, Diego. E é Criciúma sendo projetada de uma nova maneira, né, num olhar gastronômico diferente do que a gente está acostumado. Eu vou encerrar o programa te colocando no compromisso, a gente mostrou algumas cenas aí para as pessoas que estão em casa. É a primeira participação do Didi em Brasa, mas você vai voltar trazendo para a gente uma receita. Isso, eu posso fazer aí tão logo que seja da vontade de vocês, a gente marca e faz uma carne para vocês conhecerem também. Eu tenho essa segurança de que eu comecei um canal para falar de carne depois de já fazer e de, graças a Deus, fazer muito bem e ter bastante reconhecimento. Então, para mim é uma honra a hora que puder fazer uma carne aí pro pessoal. A gente agradece a tua participação, Diego. Valeu, um abraço, obrigado. A gente volta daqui a pouco trazendo para vocês a dica de saúde estética lá da Clínica Múltipla. A gente conversou mais uma vez com o Dr. Dreyfus Fabrini e traz para vocês mais algumas dicas e sugestões. O verão tá chegando, tá na hora então de correr atrás do prejuízo, né? E tem também as dicas de livro dessa semana. O que faz você sorrir? O que te faz seguir em frente? Tudo aquilo que te faz feliz é o que faz da vida o melhor presente. Não tenha receio de mostrar que você ama. Porque amor é o melhor que você sente. Clínica Odontológica Sheila Piccolo. O seu melhor sorriso só depende de você. Quem procura uma escola de idiomas procura o quê? Uma instituição de ensino sólida? Um método reconhecido? Um número expressivo de formados? Premiações e títulos de excelência conquistados? Ou todas as respostas anteriores? Se você respondeu todas as anteriores, você acertou. E chegou a hora da FISC entrar na sua vida. São mais de 1000 escolas ensinando o melhor do inglês, espanhol, português para brasileiros e informática. E a nossa dica de saúde hoje, nossa dica estética aqui da Clínica Múltipla no Cérebros na TV, ela é voltada aos homens.
Se engana quem acha que só as mulheres estão preocupadas com essa questão de estética e aparência. Os homens hoje estão cada vez mais buscando procedimentos estéticos, doutor? Com certeza, né? Tanto facial quanto corporal. Existiu um tabu, até um certo preconceito, às vezes, com o homem fazer cirurgia plástica. Tu sente que isso hoje está diminuindo? Felizmente está, né? Eu acho que não há nada de errado e nenhum problema em um homem ser vaidoso, né? A gente vive numa sociedade em que acaba cultuando a beleza, então nada mais natural do que o homem também desenvolver esse lado. Entre os procedimentos buscados pelos homens, a gente vai abordar hoje a questão, chama ginecomastia, né, a cirurgia plástica de contorno e redução da região peitoral no homem. Isso incomoda às vezes alguns homens porque tem um excesso de gordura, um excesso de flacidez, um aspecto caído. O que incomoda realmente os seus pacientes, doutor? Sim, a ginecomastia, propriamente dita, ela é um acúmulo, um excesso de tecido glandular, no tecido mamário, nos homens. Existe também o que a gente chama de pseudoginecomastia, em que não há, de fato, o excesso de mama, de glândula mamária, mas um excesso de gordura acumulada nessa região, e que gera um excesso ou uma mama no paciente. Isso traz um impacto também psicossocial importante, né? E tem pacientes que relatam pra gente que não tira camiseta, que vai numa praia e só fica de camiseta. Então, a ginecomastia ela tem sido cada vez mais procurada com o intuito de tratar isso. Existem formas de tratar dependendo do problema. Quando existe o excesso de glândula, o excesso de tecido mamário, é recomendada a retirada de pele, que pode ser feita por uma incisão em torno do mamilo. Quando tem associado a pseudoginecomastia ou excesso de gordura, é recomendado fazer também uma lipoaspiração nessa região. E quando tem um excesso muito grande de pele, é recomendado a retirada desse excesso de pele, que pode ser feito de várias formas. São 3 procedimentos diferentes, doutor, nessa situação. Eles, durante a cirurgia, o doutor avalia, lógico, no pré-operatório, se vai fazer em conjunto, se um só resolve, como é que funciona essa questão? Sim, isso é discutido com o paciente, mas com base nessa classificação, né, que tem só a mama, ou que tem um excesso de gordura junto, ou que tem um excesso de pele, a gente planeja o procedimento da forma que adequar melhor para o paciente. Então, nós vamos tirar só a gordura e fazer uma lipoaspiração, ou vamos retirar o excesso de pele junto com a lipoaspiração e o excesso de gordura, que seria a mais complexa. São procedimentos dolorosos, invasivos, pós-operatório tranquilo? É tranquilo, né? Eu acho que a maioria dos meus pacientes, eu diria 80% a 90%, não queixam muito de dor no pós-operatório. Vai exigir sim uma limitação, né, principalmente em termos de exercício, durante uns 2 a 3 meses, mas é relativamente tranquilo. Vai exigir também, caso seja feita a lipoaspiração, é preciso fazer a drenagem no pós-operatório, né, a drenagem linfática, né, que são as massagens. De alguma maneira, e o doutor nos conte se não for verdade, mas pode estar associado isso a uma questão de uma colocação de uma prótese masculina também na região peitoral, ou é um procedimento completamente diferente para ajudar no contorno? Ele seria um procedimento diferente, né? Porque a ginecomastia ela estaria indo no sentido contrário, que seria para tirar um excesso de tecido que existe ali, que está provocando um desconforto no paciente. A prótese de peitoral, ela é um pouco mais raramente procurada, mas ainda é procurada, e que tem o objetivo de melhorar o contorno nessa região, mas no intuito de aumentar, né, de dar aquele contorno de um peitoral bem desenvolvido. Mas o doutor falou que é menos procurado, mas hoje essa questão do tabu masculino com relação a essa questão de repente um aspecto mais torneado, mais malhado, tem sido procurado também? Com certeza. É procurado, né? Um pouco menos frequente, mas sim, é procurado. Eu acho importante chamar a atenção um pouco em relação às causas de ginecomastia, porque a gente tem algumas fases em que isso pode acontecer. No caso de ginecomastia no homem mais jovem, adolescente, ele está relacionado muito, às vezes, à questão hormonal. Mas uma causa importante de ginecomastia é o uso de anabolizante. Então eu queria chamar a atenção para isso, porque
O uso de anabolizante, todo mundo já fala que não é aconselhado, e uma das razões é essa, né? O paciente ele pode desenvolver secundariamente uma ginecomastia iatrogênica. Literalmente falando, extremamente irresponsável o uso de anabolizantes, traz consequências graves. Certamente. Bacana, então. Encerramos mais uma dica aqui na Clínica Múltipla, hoje voltada aos homens. Até a próxima semana. Quem procura uma escola de idiomas procura o quê? Uma instituição de ensino sólida? Um método reconhecido? Um número expressivo de formados? Premiações e títulos de excelência conquistados? Ou todas as respostas anteriores? Se você respondeu todas as anteriores, você acertou. E chegou a hora da FISC entrar na sua vida. São mais de 1000 escolas ensinando o melhor do inglês, espanhol, português para brasileiros e informática. O Cérebros na TV está aqui na sede da instituição Unidos contra o Câncer. A gente veio conhecer o bonito trabalho que essa equipe aqui faz, uma equipe de profissionais e voluntários. E quem vai falar comigo sobre isso é a assistente social responsável aqui pela Unidos contra o Câncer. Leila, obrigado pela sua participação no nosso Cérebros na TV. Eu que agradeço o convite, Otton. Leila, Unidos contra o Câncer, Associação Unidos contra o Câncer, que instituição é essa, Leila? Então, a associação ela foi fundada em novembro de 2012 e desde fevereiro de 2013 nós estamos atendendo a população da ANREC como um todo. Todos os municípios que fazem parte da ANREC podem encaminhar algum usuário que esteja passando pelo problema do câncer para ser atendido aqui pela associação. Nós atendemos adultos acima de 18 anos, nós temos alguns benefícios de natureza eventual que nós chamamos, nós também temos atendimento jurídico, psicológico e social. Leila, o trabalho da associação, o objetivo da Unidos contra o Câncer hoje? Então, o nosso objetivo é trazer um acalento a esse paciente que está passando por essa doença, que é uma doença que todo mundo considera muito grave, mas que hoje, graças a Deus, quando descoberta no início, tem 90% a 95% de chance de cura. Mas o objetivo principal é isso, é trazer o direito desse paciente, né? Quais são os direitos que esse paciente tem quando ele está em tratamento dessa doença. Muitos desconhecem essa condição, esse direito, então esse é o nosso papel, é fazer com que esse paciente tenha o conhecimento dos seus direitos e também alguns atendimentos de ordem paliativa para esse momento para o qual eles estão passando da doença. Antes da gente entrar um pouquinho nessa questão dos direitos, Leila, a gente vai falar um pouquinho disso que você falou, do sofrimento. Muitas pessoas, às vezes, quando descobrem o câncer, já colocam na cabeça a sentença de morte, né? Isso. O papel da associação tem um trabalho em cima disso, de mostrar que é possível vencer a doença? Então, a gente trabalha principalmente com a questão da autoestima do paciente, né? É como você disse, Otton, quando a gente recebe o diagnóstico, olha, você tem câncer, a primeira coisa que o paciente pensa e pergunta para o médico é a seguinte: quanto tempo eu tenho de vida? A gente tem o tempo que nós temos de vida, né? Independente de você ter ou não o câncer, ninguém sabe quanto você vai morrer. Então a gente trabalha nessa ordem, não é porque você está com a doença que você tem uma sentença. Então vamos enfrentar o tratamento. Tenho que fazer quimioterapia, vai cair meu cabelo. Não tem problema, nós temos prótese capilar para emprestar, a gente brinca com as meninas, né? Nós temos lenços lindos para emprestar, então o cabelo só uma consequência, ele vai cair, mas ele vai nascer novamente. E a quimioterapia é um mal necessário, a gente diz. Mas eu vou enjoar. Não tem problema, a gente toma remédio para enjoo. É isso, é fortalecer essa família, é buscar levantar a estima desse paciente para enfrentar o tratamento. O tratamento não é fácil, gente, a gente sabe disso. É a quimio, é a rádio, é a cirurgia, é a reabilitação. Às vezes precisa da colocação de uma sonda para alimentação e o paciente não quer sair na rua com isso, fica envergonhado. E a gente explica, é um período. É necessário para quê? Para que você restabeleça a sua saúde e você leve a sua vida em diante. Não é porque caiu o seu cabelo ou porque você está com a sonda nasal que vai te proibir de andar, de sair, de ver as pessoas, né? E as pessoas também têm muito disso,
que os outros ficam penalizados com a situação. É muito comum você estar no supermercado, ou você está aqui no centro, e você vê uma pessoa que está com um lenço, principalmente as mulheres, ou com uma touca, e a pessoa já diz, ai, deve estar em tratamento de câncer. Então o paciente ele não gosta desse tipo de comentário, ele se sente, não é ofendido, mas ele fica magoado, porque ele está expondo a situação dele para a sociedade. E qual é o nosso papel? É fazer com que isso passe, que ele encare isso dentro de uma tranquilidade, né? Não é porque eu estou com a sonda, não é porque eu estou calvo, não é porque eu estou usando uma muleta ou uma bengala que eu vou ser diferente das outras pessoas, né? Eu preciso enfrentar esse tratamento de cabeça erguida, com amor no coração para superar as dificuldades que vem pela frente. E isso a gente trabalha não só com o paciente, Otto, mas principalmente com a família. Eu ia te perguntar isso, a família tem um papel importante também em apoiar esse paciente? Exatamente, porque assim, quando você é casado, é o seu marido ou a sua esposa, né, que vai estar ali do seu lado. E tem os seus pais, tem os seus tios, tem os seus primos, né? Mas principalmente quando é o esposo, a esposa, a companheira, ela fica um pouco mais... não é debilitada a palavra, mas ela fica mais insegura com a situação, abalada, porque o marido é o provedor, vai ter que ficar no auxílio-doença, às vezes não estava na seguridade do INSS, não vai poder entrar, e aí então cria-se toda uma angústia para essa família, para o familiar, em relação ao que pode acontecer em decorrência da doença. Qual é o nosso papel? Esclarecer e tirar as dúvidas dessa família. Então assim, olha, não contribuía com a INSS, como é que eu vou sobreviver? Benefício de prestação continuada. Você tem esse direito, nós encaminhamos para essa condição. E o papel da associação ao contrário do que muitos pensam, lógico, a gente tem aqui, como tu falou, a questão da natureza eventual, que são as cestas básicas, a suplementação, sim, remédios, mas às vezes a informação. Pessoas não sabem, às vezes, que elas podem ter acesso a um benefício do governo federal, do governo estadual, como é que funciona isso? Exatamente. Então, quando a gente fala do direito do paciente com câncer, né, um dos direitos que nós temos previstos em lei é o benefício de prestação continuada, o famoso BPC, ou muitos conhecem por LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que instituiu esse benefício hoje, que dá o direito àquela pessoa que tem uma deficiência ou idoso acima de 65 anos, de um salário mínimo por mês, sem direito a 13º. E a pessoa que também está passando por uma doença, no nosso caso o câncer, porque nós trabalhamos com esse público, se ele não estava segurado, ele não tem como trabalhar, ele era autônomo, não contribuía com o INSS, enfim, mas ele está numa condição da qual ele não dispõe de condição física para exercer a sua atividade, e dentro dos critérios estabelecidos pela Seguridade Social e INSS, nós encaminhamos para o benefício de prestação continuada. E tem outros benefícios, né, Leila? A questão de desconto em veículos, algumas coisas assim também? Tem. Então, o paciente que está em tratamento de câncer e por consequência ficou com alguma deficiência física, ele tem o direito de comprar o carro adaptado com desconto dos impostos, né? Então nós inclusive criamos uma cartilha para isso, nós temos a cartilha na instituição, nós entregamos a cada usuário nosso com todos os direitos que tem ali elencado, quais são as documentações que precisa, aonde tem que procurar, como tem que fazer para acessar esses direitos estipulados em lei. Principalmente, Otto, é muito bom lembrar a questão de nós mulheres que temos câncer de mama e fizemos a mastectomia, o direito que ela tem de pedir a reconstrução mamária pelo SUS. Leila, hoje a associação está dando suporte mensal ou anual, em torno de quantas famílias que vocês têm dado essa assistência, independente dela se é social, se é jurídica ou psicológica? Então, durante esses 4 anos que nós estamos atuando aqui no município de Criciúma e ANREC, nós temos cadastrados hoje conosco 186 famílias, né? Claro que dessas 186 famílias, nem todas, hoje, atualmente, estão recebendo alguma ajuda, alguma colaboração, enfim, algum benefício. Efetivamente, conosco, hoje, mensalmente, eu tenho 35 famílias que recebem benefício de natureza eventual. Seja ele, Otton, a cesta básica, a medicação, ou suplemento alimentar, ou fralda geriátrica quando necessário, empréstimo de equipamento hospitalar que nós temos à disposição na instituição. Então, 35 famílias estão dentro desses benefícios que nós temos à disposição.
As outras já passaram aqui, já tiveram esse benefício, mas ainda estão com alguma ação na justiça que os nossos advogados estão encaminhando, estão em atendimento psicológico com os nossos profissionais, ou até mesmo a questão de benefícios de outras naturezas de ordem social que nós não temos, mas a rede socioassistencial tem e nós fazemos os encaminhamentos. Então hoje são mais de 180 famílias que nós atendemos, né? 35 efetivamente agora com benefício de natureza eventual neste momento, até o mês de agosto. Algumas centenas de pessoas já passaram por aqui, então? Nós calculamos que nós já passamos, nós fazemos uma média de 180 famílias, 4 pessoas por família, né? Nós temos em média aí 600, 650 pessoas que já receberam algum tipo de serviço que nós oferecemos aqui na instituição. Hoje a Unidos contra o Câncer, hoje não, desde sempre, ela se mantém só com doações, Leila? Então, nós recebemos a doação da comunidade, nós temos sim um telemarketing, tá, que trabalha. Então, se alguém receber uma ligação da Unidos contra o Câncer solicitando uma ajuda de 5, 10, 15 reais, e se você tiver essa disponibilidade, por favor, colabore. O dinheiro que você disponibilizar para a associação, ele é muito bem utilizado justamente para isso, para custear os benefícios de natureza eventual, equipamento hospitalar, pagamento de exame quando se faz necessário em caráter de urgência. E, Otto, às vezes a gente tem um paciente que precisa fazer um exame que não está conseguindo pelo SUS e é uma urgência. A gente tem alguns laboratórios parceiros com a gente tem alguns médicos também que atuam nessa área de voluntariado, enfim. A gente acaba custeando um valor, ou 50%, ou 100%, dependendo do que nós temos em caixa na associação, para poder colaborar com esse paciente. Então, hoje nós fizemos sim, da doação do telemarketing, nós fizemos de doações de pessoas da comunidade. Só um adendo nessa questão do telemarketing, porque as pessoas às vezes ficam desconfiadas. Sim. Então não, existe esse trabalho, inclusive a associação mantém as portas abertas para quem quiser conhecer. Exatamente, assim, a associação ela funciona de segunda a quinta-feira, das 8 às 11h30, da 1 às 4h30 da tarde. Na sexta-feira nós trabalhamos das 8 ao meio-dia. E realmente nós temos um telemarketing sim, e quando liga é a Associação Unidos contra o Câncer, nós atendemos adulto, não atendemos criança, por isso as meninas que trabalham no telemarketing, elas jamais vão pedir para a criança, a associação atende adulto, e quando a gente liga, a gente sempre diz por que é que nós estamos solicitando aquela doação. Se é em função do leite suplementar, que é aquele leite bem caro, Otton, que custa mais de R$60 a lata, e quem faz uso de uma lata por dia, então são 30 latas mês, e até o governo às vezes demora um pouquinho para fornecer, você tem que entrar com um processo, demora em média 30 dias, a gente precisa auxiliar esse paciente, né? Então a gente gasta o dinheiro que a gente recebe nisso, pagando o aluguel do imóvel, nós pagamos os funcionários e nós mantemos os benefícios de natureza eventual aqui na associação. Para a gente ir encerrando então a nossa entrevista, as pessoas puderam conhecer esse trabalho bonito. Lógico que nesses pouco mais de 8, 9 minutos é impossível mostrar para vocês a grandeza desse trabalho. Mas aqueles que ficaram com vontade de participar, de fazer uma doação ou até mesmo de repente um trabalho voluntário, a associação tem essa necessidade e como que elas podem fazer para participar e de repente trazer as doações ou até mesmo o trabalho até vocês? Então, como eu disse, a associação ela funciona no horário comercial de segunda a sexta-feira. E a gente pede que sempre que a pessoa venha fazer uma visita ou venha conhecer a instituição, que venha na segunda-feira à tarde ou na quarta-feira à tarde, que é o dia que o profissional de serviço social está aqui, a equipe técnica está na associação. Na segunda, quarta-feira do mês, a gente tem um encontro mensal com os nossos usuários, então pode vir participar da reunião. É o dia que nós entregamos o benefício, por favor, venham e certifique-se que os benefícios realmente são entregues. E até um dia mais descontraído. Sim, a gente sempre tem uma roda de conversa, sempre tem uma brincadeira, né? Sempre tem uma atividade para integrar os nossos usuários, né? Isso é muito importante. Tem um telefone de contato, Leila? Sim, é 3437-8149. Quem vai atender a ligação é a Daiane, a nossa secretária aqui da instituição. Uma pessoa extremamente querida e amável. Eu brinco que ela é a porta de entrada da associação, né? Porque quem chega com ela primeiro para depois chegar até nós. Mas é só ligar que nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. E Otton, pode vir nos visitar. Nós gostamos muito de receber visitas aqui na instituição. E os nossos usuários também gostam de ser visitados na segunda e quarta-feira do mês, quando eles estão aqui. Leila, a gente agradece a tua participação no Célebres na TV. Imagina, eu que agradeço o convite. Muito obrigada pela oportunidade de explanar o trabalho da associação. E o
Célebres na TV dessa semana tem mais dica de cultura para você. A gente está de novo aqui nas livrarias Fátima, trazendo para vocês as opções, mais algumas sugestões de leitura que estão em alta e que você está nos assistindo, gosta desse hábito, pode procurar aqui. Quem vai conversar comigo hoje é o Ricardo, é ele que vai ser o nosso guia, né, das leituras e das dicas de hoje. Ricardo, obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Vamos começar então falando sobre os livros de hoje. O que a gente tem para apresentar para as pessoas que estão nos assistindo? Boa tarde, meu nome é Ricardo. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje 4 opções de livros. Um livro que eu acho bem interessante, que atualmente está em alta no mercado, é o livro Sapiens, do autor Yuval Noah Harari. Harari, ele é um autor israelense, professor de história na Universidade de Oxford, e ele traz a questão do desenvolvimento humano, desenvolvimento da sociedade mesmo. Só que ele traz aquela questão, ele aborda muito da sapiência, do desenvolvimento, porque o ser humano ele se destaca por poder julgar e subjugar outras criaturas. Eles têm um intelecto, mas na verdade a sapiência não quer dizer que ele é mais sábio, não é a sabedoria em si. E o ser humano, ele é o único, como que eu posso dizer, a única criatura capaz de lutar e brigar por coisa que não existe, por algo que não é tocável, palpável. Ele gera guerras e barbáries por dinheiro, pelo capitalismo, por tudo. E ele divide esse livro em algumas, e não é uma ordem cronológica, sabe? Ele divide o livro em algumas partes de desenvolvimento e aprendizado, é bem interessante. E tá entre os mais vendidos no mundo, né? Tá entre os mais vendidos. Começou a se destacar muito no Brasil também, agora, porque em julho ou junho, se eu não me engano, ele fez uma entrevista com o Bial também. Então o Bial entrevistou o Harari e ele explicou bastante dessa questão de desenvolvimento e tudo mais. E ele tem um outro livro também que foi lançado faz pouco tempo, que é o Homo Deus. O Homo Deus, ele é basicamente a continuação do livro, só que é o inverso. O que acontece? No primeiro livro ele traz aquela questão do nosso desenvolvimento, de onde a gente veio até os dias de hoje. Já o Homo Deus, ele traz de onde a gente está para onde a gente vai partir. Que nós, humanos, somos basicamente matéria. De onde a gente está, do nada a gente veio, para o nada a gente vai. Então ele traz essa questão com alguma parte filosófica, com a questão, algumas crenças. Então ele trabalha bem essa área. E é bem interessante também. São temas instigantes, né, Ricardo? São, e não é uma questão de religião, não é aquela coisa de bota a pessoa para refletir, sabe, do que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo, se a gente está fazendo certo, sabe. Então são livros bem interessantes, são ótimas pedidas para leitura. Bacana, então um tipo de leitura diferente e que realmente está valendo a pena. A gente tem agora mais uma dica que o Ricardo vai conversar com a gente. O livro do André Portes também é um autor brasileiro, profissional em comum. Eu particularmente gosto bastante desse tema. São livros que eu pego para ler e me agradam, porque ele traz aquela questão de buscar excelência. Muita gente se julga a excelência como, eu tenho o melhor emprego, eu tenho um ótimo salário, eu tenho muito dinheiro, o melhor carro, mas a excelência não é isso. O ser excelente é simplesmente o fato da gente se auto-julgar, se auto-avaliar no que pode melhorar. Eu não preciso ser o mais rico para ser um cara excelente. Mas o fato de eu ser um cara pobre, mas que eu busco sempre buscar a perfeição e buscar fazer o meu melhor em todos os setores da minha vida, me torna uma pessoa excelente. E esse livro ele faz a gente pensar também no que a gente pode mudar, como que a gente pode fazer. É bem interessante, um livro também bem bom assim de leitura, uma leitura bem agradável. São temas que em pleno 2017 estão super em alta e trazem muita reflexão, né? Isso, esse lance do coaching profissional é bem interessante, porque hoje em dia muita gente busca curso para aperfeiçoar, mas tem no próprio livro muito conteúdo, sabe? Pode absorver bastante coisa desse material, então é bem interessante. São livros também que eu gosto bastante de ler e indicar. Bacana, Ricardo. E pra gente fechar? Trouxe aqui o livro da Palácio, livro extraordinário. Esse livro, atualmente, traz uma reflexão muito grande também, porque ele aborda a questão da inclusão social. É um livro que ele é usado com uma literatura mais infantil, infanto-juvenil, mas ele se aplica em qualquer área, para qualquer tipo de pessoa. Porque ele traz a questão de um menino, o August, que ele tem uma deficiência visual, na face, assim, uma deficiência facial, e ele tem que começar a ir para o colégio. Só que ele tem que mostrar para todo mundo, é aquele coisa de aceitação, sabe? Ele tem que mostrar para todo mundo que ele é uma pessoa como qualquer outra, é uma criança normal, ele tem humor, ele brinca, ele sorri, ele faz tudo e ele não é diferente só porque ele tem uma doença. Então,
a autora foi muito feliz nesse livro, porque ela também aborda, cada capítulo dele é contado por uma pessoa diferente. Então é uma visão da história, uma visão do menino pelo olhar de outras pessoas, sabe? Então é muito interessante também. Vai até sair filme agora, o livro fez tanto sucesso que vai sair filme. Se eu não me engano, daqui a uns 2 meses já tem estreia. Então também vai ser um ótimo pedido para todo mundo. Deve abordar um pouquinho a questão de preconceito também, sim, que é um tema discutido. Ainda mais por ser uma criança, e a criança não tem tanta maldade, mas as pessoas de fora julgam as crianças, essas pessoas, né? E a gente passa por isso todo dia. E isso em qualquer canto, qualquer segmento que a gente vá, qualquer lugar que a gente vá, a gente é preconceituoso às vezes, o ser humano ele é muito cruel, as pessoas são cruéis. Então, ele traz essa abordagem, sabe, da inclusão, e é bem interessante isso. Ótima pedida. Ricardo, bacana, a gente agradece as dicas dos livros de hoje, livros que sem dúvida nenhuma fazem a gente refletir de onde viemos, para onde vamos, e você não pode perder. Conforme prometido, a gente encerra agora de novo ao som de Cibele Midauer. Com vocês. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Eu, você, o sol, o mar e mais de 1000 paisagens pra testemunhar que eu seguiria muito bem a vida inteira sem me preocupar com a felicidade. Toda a paisagem fica cinza sem você, qualquer declaração de amor tão sem porquê. Hoje é por isso que agradeço ao céu estar com você, estar com você. Hoje é por isso que agradeço ao céu a felicidade. Lembra aquele tempo, amor, quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade. Célebres na TV. Oferecimento Clínica Múltipla. Médico responsável, cirurgião plástico Dr. Dreyfus Fabrini.